Amado, hoje eu decreto e declaro: os céus estão abertos sobre a sua vida. Você está entrando em uma atmosfera divina, onde milagres não são apenas possíveis, eles se tornam inevitáveis. Há um alinhamento sobrenatural acontecendo no mundo espiritual. E se você está ouvindo esta mensagem agora, não é coincidência. É um encontro marcado pelo alto. O Senhor orquestrou este instante para conduzir você a uma nova dimensão de provisão, expansão e transbordo. Houve batalhas sobre as suas finanças, guerras em níveis invisíveis tentando sufocar a sua prosperidade, silenciar a sua paz e travar o seu avanço. Mas hoje, com autoridade profética e com fé viva, eu anuncio: a seca acabou. O céu está liberando uma chuva de bênçãos. Você está prestes a viver manifestações rápidas da abundância de Deus. A palavra confirma: a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem tristeza. Você já lutou o suficiente? Você já esperou o suficiente? Agora é o seu tempo de colher a colheita da sua fé. Enquanto esta oração se derrama sobre o seu ambiente, abra o seu espírito com inteireza, porque o poder vai se mover. Anjos estão sendo enviados, portas financeiras estão sendo destravadas, dívidas estão sendo canceladas, recursos estão vindo do norte, do sul, do leste e do oeste. Todo o embargo espiritual contra as suas finanças está sendo removido pela autoridade de Jesus Cristo. Esta é a sua estação para atrair prosperidade, magnetizar provisão divina e caminhar em crescimento sobrenatural. Não apenas escute, receba. Não apenas concorde, creia. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que você ouve, algo muda dentro de você. Algo se ativa ao redor de você. O óleo da prosperidade desce sobre a sua vida. A unção do favor divino alcança você e abre caminhos onde antes existiam bloqueios. Você está prestes a atrair aquilo pelo qual tem orado, crido e esperado. Esta não é apenas mais uma mensagem, é um encontro profético. Então, alinhe o seu coração, ajuste o seu espírito e prepare o seu ambiente. Você vai ver o que acontece quando o céu toca a terra. Um milagre financeiro pode ser ativado simplesmente por ouvir esta oração com fé. A fé é a moeda do reino, uma força invisível que puxa as promessas de Deus do mundo espiritual para manifestação no mundo visível. Quando você aprende a ativar a lei divina da provisão sobrenatural por meio da fé e do decreto, você se alinha ao poder criador do próprio Deus. O mesmo Deus que disse haja luz, concedeu a você autoridade para liberar luz sobre a sua circunstância. Cada decreto que sai da sua boca, quando inspirado pelo Espírito Santo, carrega potencial para reorganizar sua realidade, chamar abundância onde havia falta e liberar provisão de lugares ocultos. No instante em que você fala com fé, a atmosfera ao seu redor responde. O céu fica em atenção para cumprir a palavra liberada, porque a fé não é passiva. A fé é uma força ativa que coloca a ordem divina em movimento. Os anjos de Deus são ministros da sua palavra, e eles se movem ao som do seu decreto quando ele está alinhado à verdade divina. Por isso a Escritura declara: você decretará uma coisa e ela se estabelecerá. Você não é um mendigo no reino, você é herdeiro. Você é um legislador no Espírito, com autoridade para estabelecer a vontade do céu na terra. Quando você decreta, você legisla intenções celestiais e a criação precisa ceder. Quando você anda em fé, você deixa de operar sob as limitações deste mundo e começa a acessar leis espirituais que ultrapassam leis naturais. A fé é a chave que abre os celeiros do céu. Ela permite que você receba do suprimento infinito de Deus, mesmo quando a economia natural parece em queda. A provisão de Deus não depende de tendências de mercado, nem de sistemas humanos. Ela flui da aliança eterna. Quando você ativa essa aliança pela fé, recursos começam a chegar por direções inesperadas. A viúva de Sarepta viveu isso. No limite dos seus recursos, ela obedeceu à instrução profética e, pela fé, a farinha e o azeite não acabaram. O ato de fé ativou provisão sobrenatural. Deus não é movido pela necessidade, ele é movido pela fé. A necessidade atrai pena, a fé atrai poder.
Sempre que você fala a palavra de Deus com convicção, você libera um comando que muda o clima espiritual ao seu redor. O decreto é o mecanismo divino pelo qual a fé se expressa. A fé crê, o decreto estabelece. O decreto dá voz à convicção invisível, e essa voz carrega autoridade. Você não pode permanecer silencioso quando barreiras invisíveis se levantam contra as suas finanças. Levante-se em fé e fale a palavra com poder. Declare que você é abençoado e não amaldiçoado. Proclame que riqueza e prosperidade habitam na sua casa. Diga que seus celeiros transbordam, que o favor o cerca como um escudo e que oportunidades divinas encontram você todos os dias. Quando você libera decretos assim, você dá matéria-prima para o céu agir. Seus anjos são enviados para organizar circunstâncias a seu favor. O Espírito Santo paira sobre suas declarações e gera manifestações alinhadas à sua fé. À medida que você continua decretando, você cria impulso espiritual. Suas palavras moldam seu ambiente até que o que era invisível comece a se materializar no natural. A fé declarada com constância transforma atraso em aceleração divina. Para ativar essa lei de forma eficaz, seus decretos precisam estar enraizados em revelação. Fé não é pensamento positivo vazio. Fé é confiança no que Deus já disse. Isso significa que você precisa conhecer a promessa para sua provisão. Medite nas promessas até que elas se tornem mais reais do que a falta que seus olhos veem. A palavra de Deus é sua evidência espiritual. E quando você se firma nela e a declara, você está exercendo um direito de aliança. Jesus se entregou para que você tivesse vida plena, em todas as dimensões. E quando você declara a palavra sobre as suas finanças, você ativa a herança que foi liberada para você. Você ordena alinhamento entre a sua condição na terra e a sua posição no céu. A fé dá acesso, o decreto estabelece posse. É por meio de palavras cheias de fé que você sai do eu creio e entra no eu recebo. E entenda, provisão sobrenatural não é apenas dinheiro. Provisão inclui favor, ideias, oportunidades, estratégias, conexões certas e tempo divino. Quando você opera em fé, você se abre para a criatividade de Deus. O Espírito do Senhor pode conduzir você às pessoas certas, inspirar novos caminhos, revelar soluções e posicionar você para bênçãos inesperadas. Por isso, seus decretos não devem focar apenas no que você precisa, mas também na liberação de sabedoria e direção. A fé enxerga além do imediato. Ela antecipa a orquestração sobrenatural do plano de Deus. Quando você decreta com essa consciência, suas palavras carregam peso profético e reposicionam seu destino. Seus passos se tornam guiados, suas decisões ganham clareza e seus resultados são transformados. Este é o lugar onde o milagre se torna normal, onde a provisão encontra você antes que a necessidade apareça. O poder do seu decreto aumenta quando ele é carregado de gratidão e expectativa. Gratidão confirma a sua fé, porque ações de graça são a linguagem de quem já crê que recebeu. Quando você agradece antes de ver, você testemunha a realidade da sua fé, e essa gratidão multiplica o que você tem. Jesus deu graças pelos pães e pelos peixes, e eles se multiplicaram. Gratidão transforma a escassez em abundância. Enquanto você decreta, mantenha um coração agradecido. Isso mantém sua fé viva e seu espírito aberto. Expectativa é o ventre da manifestação. Você não pode decretar em dúvida e colher resultados. Você precisa esperar com confiança que suas palavras estão gerando movimento no invisível. Espere que os anjos de Deus estão alinhando circunstâncias para sua bênção. Espere que cada palavra liberada carrega poder criativo. Quando você combina decreto, fé, gratidão e expectativa, você coopera com Deus para moldar sua realidade conforme a vontade do céu. Sua boca é um instrumento de manifestação. A vida e a morte estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Existem forças espirituais que tentam confiná-lo, limitar seu fluxo de abundância e mantê-lo abaixo do nível que Deus determinou. Mas quando você entende sua autoridade em Cristo, você percebe que toda limitação pode ser quebrada.
toda barreira pode cair e toda restrição financeira pode ser revertida pelo poder do decreto e da revelação. O inimigo não tem direito legal sobre o que pertence a você. Porém, enquanto você permanece silencioso ou passivo, as limitações continuam dominando sua experiência. Levante-se como embaixador do reino, enfrente as correntes invisíveis, ordene libertação no nome de Jesus. Romper limitações financeiras não é buscar apenas dinheiro, é desmantelar fortalezas e ciclos que tentam aprisionar você na insuficiência. É declarar independência do espírito de escassez e entrar na aliança de abundância selada pelo sangue de Cristo. Que hoje, ao ouvir e crer, você diga com firmeza: chega! E que nesse posicionamento o céu responda. Que anjos se alinhem, que bloqueios caiam, que o favor flua como um rio e que a prosperidade do reino se manifeste com paz, justiça e propósito.